Nossa boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Em nome da ECIP, de nosso presidente Eduardo Amaral, da Nascimento Apodi, a gente quer abraçar a todos e que se sintam todos em casa. E para essa tarde de hoje, em que teremos, através do grupo do PAN, com a contribuição do nosso querido amigo Ângelo Tadeu Mostaro, participação e dando esse curso gratuitamente aos nossos amigos e colaboradores das nossas empresas associadas. Os gases e seus riscos, né? Vai ser ministrado hoje à tarde, das 11h30, da 1h30 até as 15h30, né? A gente quer dar uma boas-vindas a todos, ao Ângelo também, agradecer a participação dele e a presteza também e a disponibilidade por estar aqui dentro da ECIP, transmitindo esses conhecimentos que é de grande utilidade para nós todos, né? Então, a gente, em nome do PAN, em nome da ECIP, a gente agradece o Ângelo pela disponibilidade e a todos os presentes também, sucesso aí, que possam entender e compreender os ensinamentos que o Ângelo nos vai passar hoje à tarde. Ângelo, fique à vontade, a casa é sua. Ok. Você vai passar daí, né? Então, boa tarde a todos aí. Meu nome é Ângelo, né? Para quem ainda não tive a oportunidade de conhecer pessoalmente ou via Teams, eu trabalhei 35 anos, eu venho de uma empresa siderúrgica, né? Trabalhei 35 anos na siderurgia em Ipatinga, me aposentei em Ipatinga e vim para cá, para a CSP, fui convidado para participar desse projeto aí, que é a construção da CSP. Eu vim em 2014, né, e hoje eu estou como supervisor de emergência, junto com o Paulo Girão, que está aqui conosco também, né? E esse treinamento é um treinamento que eu já venho preparando há muito tempo, né? Desde quando eu estava na Uzi Minas, porque são situações de emergência que a gente tem que entender um pouquinho, né? Conhecer um pouco, para no atendimento da emergência não expor, por exemplo, principalmente a equipe de combate, a equipe de bombeiros. Então, eu vou tirar a imagem aqui, vou compartilhar a tela. Apareceu aí para todo mundo? Tá, beleza. Ok. Vamos lá. Na siderurgia, nós utilizamos vários gases, né, no processo siderúrgico, e esses gases, alguns deles também são gerados dentro do processo siderúrgico. E todos esses gases, tanto os gases utilizados quanto os gases gerados, se eles não forem empregados de uma forma correta, eles vão acarretar risco, principalmente aos trabalhadores e às pessoas que estão próximas, né? E nesse trabalho a gente está procurando aqui identificar esses riscos, demonstrar quais são esses riscos e quais são as medidas de mitigação para que a gente possa evitar acidentes, né? Tanto pessoais como materiais. Primeiramente, é importante a gente entender o que é o gás, né? Porque muita gente confunde, né, vapor com gás e neblina. Em física, né, o gás ele é um estado da matéria, né? Ele não tem forma nem volume, né? Então as moléculas elas circulam, né, nos elétrons, se movimentam com muita velocidade. Por isso que o gás se expande facilmente, né? São movimentos aleatórios. Então, qualquer vazamento de gás, a tendência dele é se expandir com muita facilidade. E a gente tem esses gases, né, classificados, né, em 6 grupos específicos, né? O grupo dos gases inertes, né, que são aqueles gases não inflamáveis, não corrosivos, têm baixa toxidez. E na siderurgia, por exemplo, nós usamos aí o argônio e o nitrogênio. Os gases inflamáveis, que são todos aqueles, né, que a gente listou aqui alguns, né, mas destacamos aqui principalmente o acetileno, que é o gás que ele é largamente utilizado nos maçaricos, né, nas manutenções, e outros gases que são gerados aí do processo, né, todos eles aí. Butano, etano, nitrogênio, hidrogênio, metano, propano, né? A gente vai ter a oportunidade de falar um pouquinho sobre eles aí.
Os inflamáveis tóxico-corrosivos, né, que são mais gases de laboratório. Nós temos a amônia, dióxido de enxofre, né, que a gente vai falar sobre esses dois também. E os outros gases, né, principalmente os gases pirofóricos, né, que é aquele que você tem ignição espontânea. Em contato com ar atmosférico, com oxigênio, eles se inflamam. Né? Nós temos... Alô? Nós temos alguns desses gases, né, alguns produtos na siderurgia que em contato com o ar, ele vai gerar o gás COG, ele libera o fósforo amarelo que tem combustão espontânea. E os gases venenosos, aí são gases mais também em escala de laboratório. Quando nós falamos em gases, né, e poeiras, né, a gente pensa imediatamente numa atmosfera de risco. O que vem a ser essa atmosfera de risco? Né? É qualquer concentração de gás, vapor ou poeira, né, ou também uma névoa inflamável, em concentrações superiores a 10% do seu limite inferior de explosividade. E aqui a gente tem um exemplo, que isso foi uma explosão de uma caldeira, né, e sobrou só o lote, né? Então, a explosão. E aí, às vezes, a gente fala assim, puxa, a poeira explode, né? Então, pessoas que não conhecem, né, vão até se assustar. Eu falo assim, pô, farinha de trigo explode. E com muita facilidade, né? A farinha de trigo, se ela for turbilhonada e tiver numa concentração dentro do limite de explosividade dela, ela vai, qualquer centelha, ela vai explodir. Eu já vi uma explosão, uma carreta estava descarregando milho, né? A carreta estava descarregando milho numa empresa e durante o descarregamento, no silo, né, aquele silo inferior abre a parte de baixo da carreta e o milho cai dentro do silo. Sobe aquela poeirinha, né, do milho, né? O rapaz da caminhoneira, o caminhoneiro estava na área, foi acender um cigarro. Cara, não sobrou nada. Nada, nada, nada. A única coisa que achou depois foi pipoca, né? Bastante pipoca espalhada na área. E quando a gente fala nesses gases, né, na faixa explosiva desses gases, é bom que a gente entenda como é que funciona isso, né? Como é que é feito isso aí. Então, para que haja uma explosão, para que haja uma ignição de qualquer tipo de gás, é necessário que haja uma mistura. Então, é necessária a mistura de ar e o combustível, né? Aqui eu coloquei o gás, em proporções distintas. Cada tipo de gás, cada gás, ele tem o seu percentual e a sua mistura. E aí, quando a gente pega essas concentrações, a menor concentração de gás do combustível, desse combustível, que em mistura do ar provoca uma explosão, é chamado de limite inferior de explosividade. E a maior concentração é chamada de limite superior de explosividade. Abaixo do limite inferior de explosividade, nós temos uma mistura pobre. Nós vamos ter na concentração muito ar e pouco combustível. Então não vai haver ignição. E acima do limite superior de explosividade, nós vamos ter uma mistura rica. Nós vamos ter muito combustível e pouco ar, né? O pessoal mais antigo aí vai lembrar do Opala, né, do Passat, que tinha carburador, né, o carro funcionava com carburador, e aí quando ia lá, fechava o giglê, né, você fechava a entrada de ar, o carro começava a engasgar. Quando você abria muita entrada de ar, o carro engasgava. Ou seja, quando você colocava muito ar na mistura, você saía fora daquela faixa explosiva que está localizada entre o limite inferior e o limite superior. Os nossos aparelhos, né, o que eles medem? Eles medem a faixa de 0 a 100% do limite inferior de explosividade. De 0 até esse X aqui primeiro. Então, quando o meu aparelhinho está marcando 10%,
Ele está me dizendo o seguinte: olha, você ainda tem 90% de segurança para chegar na faixa explosiva do gás. Então, e aí, quando eu considero, o que eu considero uma atmosfera de risco? Quando eu já estou aqui a 10% do limite inferior de explosividade. Então, existe uma segurança, mas com 10% eu já posso considerar que eu tenho aqui uma atmosfera de risco. E quando eu tenho essa atmosfera de risco, qualquer centelha, né? Eu tenho lá o gás, a mistura gasosa, inflamável, explosiva, qualquer aquecimento, um choque mecânico, um aumento de temperatura, e aí eu vou provocar alta ignição, ou uma faísca, eu vou ter uma explosão. E o que é essa explosão? A explosão, eu vou passar um vídeo aqui que vai mostrar a diferença entre um incêndio e uma explosão. A explosão, ela é um incêndio que ocorre numa velocidade muito grande. A velocidade de queima, ela é muito grande e vai provocar o deslocamento de ar, aumento de temperatura. E a gente vai visualizar aqui nesse vídeo. Aqui. Aqui, ó, tem. É que não está te ouvindo, não. Nem sempre. Opa. Aí, aí, né, a consequência, né, dessa explosão ela é imprevisível, né? Alguém gostaria de fazer algum comentário aí? Não, desse... Ângelo, quando estava passando o filme, a gente não estava ali escutando. Aí, se você fez algum Sim, comentário, é bom você fazer de novo aí, agora que passou o filme. eu queria comentar que quando nós temos um incêndio, né, é uma diferença muito grande entre um incêndio e uma explosão. Então a gente mostrou ali o incêndio, o início, né, que é a carreta com combustível pegando fogo, e os bombeiros fazendo o trabalho de rescaldo, de resfriamento, né, para tentar baixar a temperatura. Mas nem sempre isso é possível. E a temperatura vai aumentando, vão sendo gerados mais gases inflamáveis, até que chega num ponto que a explosão é inevitável. Essa queima ela aumenta com uma velocidade muito grande e aí ocorre a explosão. Aí a consequência, né, ela é imprevisível. Né? Ok? Pode continuar? Pode. Bom, então agora a gente vai falar sobre os gases, né? Os gases que nós geramos no processo siderúrgico e os gases que são utilizados nesse processo siderúrgico. O primeiro deles é o H2S, é o sulfeto de hidrogênio. Ele é aquele gás, né, que tem um cheiro de ovo podre, né? E a gente começa a sentir esse cheiro quando ele tem uma concentração muito baixa. Assim que essa concentração aumenta, ele vai inibir o sistema respiratório. E aí a pessoa acha que acabou. Não, acabou o cheiro do gás, acabou o gás. É porque o olfato já foi inibido, né? E aí a pessoa pode morrer em questões de minutos, né? Esse sulfeto de hidrogênio,
ele normalmente ele é gerado, né, em regiões vulcânicas, né, em atividades vulcânicas. A gente entra na internet, a gente pode ver em 1979, lá na Indonésia, um vulcão entrou em erupção, né, e ele gerou esse sulfeto de hidrogênio, gera esse sulfeto de hidrogênio, e resultaram aí em torno de 149 mortes, né, na região. Na nossa indústria, né, onde que gera esse sulfeto de hidrogênio? São os processos de remoção química e lavagem de gases ácidos e também nos tratamentos de efluentes, tá? de fermentações e decapagens ácidas, né? Dentro da siderurgia, nós temos a estação de tratamento biológico, né? Onde é feito o tratamento biológico da água do processo, né? E bem, a concentração de H2S ela é bem provável. Não há uma concentração acumulada porque nós estamos aqui em área aberta, né? A gente vê lá dentro do processo, é uma área aberta. Mas numa área fechada, isso fica mais perigoso porque, né, não há remoção desse gás. Na área aberta, ele é removido, né, e se espalha na atmosfera. Mas a gente sempre recomenda às pessoas, né, que vão nesses locais, principalmente em período de manutenção ou vão fazer inspeção, que estejam portando o detetor de gás, né? Porque a única forma de podermos avaliar uma concentração e saber se essa concentração é perigosa ou não é através do monitoramento pessoal, né? A gente vai mostrar mais no final aqui os aparelhos, né? Os cuidados que nós temos que ter com esses aparelhos. Para vocês terem uma ideia, né? Uma concentração, aqui nós temos a concentração em ppm, que é parte por milhão, que é o aparelho, ele mede nesse range aqui, em ppm, né? E aí, transformando isso aqui em percentual. Então, se nós pegarmos aqui de 0 a 5%, de 0 a 5 ppm, que equivale a 0,0005%, né, durante um minuto, nós ainda temos condição de detectar, né, o odor característico, nessa concentração aqui muito baixa. E aí, a proporção que vai aumentando essa concentração, vão aparecendo outros sintomas, né? Irritação nos olhos, conjuntivite, dificuldade de respirar, até chegar em 150 ppm, que é 0,0015%, que vem a perda do olfato. E numa concentração de 700 a 1.500 ppm, em 2 minutos, o colapso e morte. Então a gente vê o seguinte, né? Uma concentração muito baixa, muito baixíssima mesmo, que pode provocar a morte. E aí, né, a gente vê, às vezes o pessoal vai mexer em caixa d'água, em depósito de água, e porão de navio, né, com às vezes umidade, água, né, e esse gás pode estar presente, né? E então a probabilidade de ter uma concentração muito alta e levar a óbito em 2 minutos, ela é muito fácil, né? O dióxido de carbono, CO2, né, ele é essencial à vida do planeta, né? A gente fala muito nele aí. E ele é um dos principais compostos essenciais aí para a realização da fotossíntese, né? Que é o processo onde as plantas, né, transformam, né, o gás em oxigênio, né? E transformam também energia solar em energia química, né? A liberação, né, do dióxido de carbono, né, da queima de combustíveis fósseis, o pessoal põe muita culpa, né? Tá queimando combustível, tal, isso aí está mudando o clima do planeta, né? A gente vê aí na COP26 agora, né? E os ambientalistas falam muito isso aí. Mas o CO2, só para a gente ter uma ideia, né, no efeito estufa,
ele é o que menos contribui para o aquecimento global. Ele representa 0,03% da atmosfera. Já é uma quantidade muito grande, mas existem outros gases que provocam efeitos, né, piores do que o CO2. Né? Na indústria, o CO2 ele é utilizado aí, principalmente nas bebidas. Né? Quando você bebe uma Coca-Cola, com água mineral com gás, né? Aquele gás, aquela borbulhazinha é CO2, né? Que a gente está bebendo. Ele é utilizado também em extintores de incêndio, né? Principalmente em baterias de CO2, né? Para combate ao incêndio, porque ele tem a característica de isolar o oxigênio. Então, ele elimina o oxigênio, e eliminando o oxigênio, nós estamos eliminando a combustão. Né? Ele é utilizado também aquelas botijas para a prática de paintball, né? E também como anestésio, né? Misturado aí com uma proporção de oxigênio para produzir efeito anestésico em pequenos animais, né? Então, uma cirurgia, animais pequenos aí, os veterinários usam essa mistura para poder anestesiar os bichinhos. Nós dissemos aqui, né, no anterior, né, que o CO2 dentro da indústria, né, principalmente aqui na indústria, é usado como as baterias de extintor. Hoje nós estamos substituindo esse processo, né, porque quando você libera o CO2 num ambiente fechado, ele apaga o incêndio, mas se tiver pessoas lá dentro, elas vão morrer asfixiadas. Então, hoje nós estamos utilizando o FM200, que é um gás que faz a mesma atividade, só que ele não elimina o oxigênio, ele interrompe a reação em cadeia, e se tiver alguma pessoa no ambiente, ela vai dar tempo dela sair tranquilamente, sem correria. O metano, né, o CH4, né, ele é um gás incolor, né, de pouca solubilidade de água, e quando adicionado ao ar se transforma em uma mistura de alto teor inflamável. Ele é um hidrocarboneto muito simples, né, que é conhecido como o gás do pântano, né? A gente sempre falava nos pântanos, nos lixões. Essa decomposição desse lixo, ela gera esse gás metano. Também decomposição de resíduos orgânicos, né? Estrume de boi, estrume de porco, né? Nas fazendas, o pessoal utiliza muito isso aí para fazer o biogás, né? Na extração de combustível mineral, processo de digestão dos animais e também em processo de bactérias. Eu li uma notícia o ano passado, né? Um shopping lá em São Paulo, não me lembro na região, o shopping teve que ser fechado, porque eles construíram o shopping onde era um lixão. Né? Era um lixão, terreno, eles espalharam aquele lixo, fizeram o aterro e tal, e construíram o shopping em cima. E o que acontece? O lixo ainda continua em decomposição, e chegou num ponto que tiveram que fechar o shopping, porque se tivesse uma centelha, poderia explodir. A concentração de metano estava muito alta, aproximando da faixa explosiva do gás. Eu não sei qual que foi, né, a solução que eles encontraram, né, tem até que pesquisar depois, mas eles tiveram que fechar esse shopping. A amônia, né, ela também é conhecida como amoníaco, é uma molécula formada por átomo de nitrogênio ligado a 3 átomos de hidrogênio. Né? Ele, quando está numa temperatura ambiente, ele é um gás tóxico, incolor e corrosivo. E quando há presença de umidade, né? Ele é altamente perigoso no caso da inalação, e além de determinadas concentrações, ele também ser um gás inflamável.
Quando a pessoa, né, inala amônia, né, a dificuldade respiratória é muito grande, né, bronco, espasmo, queimadura da mucosa nasal, dor no peito, edema pulmonar e pode vir até a falência dos órgãos, né, e vir a óbito devido à falência dos órgãos pulmonares, principalmente o pulmão. E em caso de injeção, né, é a queimadura, né? Ela provoca queimadura a baixa temperatura. Nós temos, né, a amônia, né, no processo da coqueria, né, durante a fabricação do coque, é gerado gás, e esse gás ele faz parte e a amônia faz parte da composição química desse gás. Hoje, na CSP, nós não fazemos a extração da amônia, né? Essa amônia, ela não é extraída. Mas em outras siderúrgicas, onde eu trabalhei, ela era extraída e vendida para empresas, né, que fabricavam ureia, né, fertilizantes. Né? Lá no Polo Petroquímico de Camaçari é o maior consumidor. E é usada também a amônia em câmaras frigoríficas, né? Ela é usada em câmara frigorífica para refrigeração. Em contato com a pele, ela vai causar dermatite, né, manchas vermelhas e bolhas, né, como se fosse uma queimadura mesmo. É uma queimadura química, né, podendo chegar aí uma queimadura até de segundo grau, né? E em concentrações mais altas, ela provoca conjuntivite, erosão da córnea, cegueira temporária ou permanente. Em concentrações, né, altas, aí vai provocar necrose do tecido, né, queimaduras profundas. E mais tarde, né, uma contaminação aí com mais tempo aí, né, fibrose pulmonar e até a atrofia da retina, né? Nós temos dois gases, né, que são utilizados no processo, é o nitrogênio e o argônio, né? São gases inodoros, incolores e asfixiantes. E aí, por serem inertes, né, eles não reagem e não combinam com outros gases. A função deles é expulsar todos os gases presentes no ambiente. Nós usamos esse gás aí, o nitrogênio, principalmente para inertizar ambientes, né? Às vezes nós vamos fazer uma solda e tem uma atmosfera explosiva. Então, primeiro, antes de fazer esse serviço a quente, nós temos que inertizar o ambiente para poder proporcionar uma atividade sem risco de explosão, né? E também para alimentação de instrumentos, né? A instrumentação. E aí o alerta que a gente deixa, né? Quem tem esse tipo de gás aí nas indústrias e utiliza o nitrogênio, principalmente em tubulações, está muito bem identificado, né? Porque na época que eu trabalhei na Uzi Minas, eu presenciei vários, né? Vários, não foi um só, vários acidentes, em que as pessoas vieram a perder a vida porque a tubulação não estava identificada. E aí pegavam a tubulação de nitrogênio e foi ligado a máscara de linha, o cara achou que era ar comprimido, e aí os dois trabalhadores que estavam respirando nitrogênio vieram a óbito, né? E outros, né, entraram em locais onde havia sido feito uma inertização num tanque, também sem aparelho, sem oxímetro, sem medir a concentração de oxigênio, e o cara caiu dentro do tanque e quando ele foi socorrido também não houve tempo, né? Então são gases perigosos porque eles não têm cheiro, não têm cor, né? E eles têm uma densidade, né, de 1,38 e 1,25, ou seja, são gases mais pesados que o ar. E aí a tendência desses gases é acumular nas camadas mais baixas, né, onde não tem ventilação. O gás natural, esse aí ele está presente em todo o processo, né?
Ele é nada mais nada menos do que a porção do petróleo existente na fase gasosa, né? Ou então em solução de óleo. Nas condições de reservatório e que permanece o estado gasoso em pressão e temperatura atmosféricas normais. Ele é encontrado em reservatório dissolvido no óleo, e aí ele é retirado dos poços junto com o óleo e depois é feita a separação nas refinarias, né? Esse gás natural ele tem umas características bastante interessantes e perigosas, né? Quando a gente não manuseia corretamente. A temperatura de ignição dele é 622 graus, ou seja, se ele atingir essa temperatura, ele vai ter uma autoignição, tá? A 622 graus ele queima espontaneamente. E a temperatura da chama ela chega a 1954 graus centígrados. Ele tem uma taxa de expansão de 1 por 600, ou seja, 1 metro cúbico de gás natural líquido, ele gera 600 normais metros cúbicos de gás. Então, a taxa de expansão muito grande, né? E outro detalhe importantíssimo, né? O limite inferior de explosividade dele vai de 4 a 14%, ou seja, uma concentração muito baixa, muito pequena, 4%, já existe uma atmosfera explosiva, né? Nós já entramos na faixa explosiva do gás, né? Por segurança, né, norma, né, é adicionado a esse gás uma mistura mercaptana, um produto chamado mercaptan, que dá aquele cheiro característico do gás, né, justamente para evitar que quando houver um vazamento desse gás, né, a gente não perceba, tem que ter um detetor. Então, em casa, a gente consegue perceber, né, em casa, na indústria, qualquer local, o cheiro é muito forte. Então, nós conseguimos perceber um vazamento de gás. A densidade dele está entre 0,6 e 0,8, já é o inverso, né, dos outros gases. Ele é um gás mais leve que o ar. Então, se nós tivermos um vazamento de gás natural, a tendência dele é acumular nas camadas mais altas, né, onde não tiver ventilação natural. Bom, no caso aí de uma emergência, né, principalmente para os bombeiros, o pessoal de brigada, quem vai combater. Se houver um vazamento de gás natural, a gente vai detectar vazamente, não só pelo cheiro, né, mas também pelo ruído, né? Vai ter um ruído semelhante ao vazamento de ar comprimido da tubulação, vai dar aquele sopro, né? Vai estar soprando e aí a gente vai conseguir identificar que está vazando. Se tiver um vazamento com combustão, ou seja, esse vazamento estiver pegando fogo, a principal providência para controlar esse fogo é fechar a válvula de bloqueio. Não vai adiantar jogar água, porque a pressão do gás vai jogar aquele gás para fora e ele vai. É igual o botijão de gás quando está pegando fogo, né? Você vai ter que ir lá ou fechar a válvula ou eliminar aquela saída do gás, né? Então existe no CRPM, né? CMPF é o conjunto de medição e de regulagem de pressão, tem uma válvula geral, então ela tem que ser fechada. O grande risco é a gente apagar essa chama num ambiente fechado, né? Se ele estiver queimando e não tiver nenhum combustível nas proximidades, material combustível, material inflamado na proximidade, deixa queimar, até conseguir fechar a válvula geral. Porque se a gente apagar o fogo, o que vai acontecer? O gás vai continuar saindo, vai acumular, né, no local, se for um ambiente fechado, e aí ele vai formar uma atmosfera explosiva, e se nós tivermos uma outra centelhazinha, aí já não é um incêndio, já vai haver uma explosão, né? Então essa é uma recomendação importante, né, no caso de vazamento de gás natural. O outro gás que nós temos, né, no processo siderúrgico, e aí ele na vida inteira, em todo lugar nós temos aí o gás cloro, né?
Ele é encontrado na natureza em abundância, né? Principalmente aí no Nordeste, né? Porque ele é na forma de cloreto de sódio, né? Então, o sal de cozinha, ele é encontrado nesses compostos, né? Ele é o halógeno mais abundante aí da água do mar, né? Em torno de 18 mil ppm, né? E aí, principalmente no Nordeste, onde o índice de salinidade ele é o mais alto né, do Brasil, né? Muito cloro, né? Tanto é que nós temos um problema sério de corrosão, né? Justamente por causa dessa atmosfera marinha que é muito intensa. Esse cloro ele é obtido principalmente aí através da eletrólise do cloreto de sódio, ou seja, do sal, né, de cozinha, e aí ele vai, né, ser aplicado principalmente no tratamento das águas, né? Dentro da empresa, aí, né, tratamento de água, água potável, água industrial, né? Nas indústrias, no branqueamento durante a produção de papel, na preservação de diversos compostos clorados, né? E fabricação também de hipoclorito de sódio e hipoclorito de cálcio. Outras aplicações que vêm sendo ampliadas aí, né, que é bastante utilizado aí, é a aplicação do cloro em estações de tratamento de esgoto, né? Antes de julgar o esgoto no emissário, né, de devolver essa água. Então, as estações é feito o tratamento e é utilizado o cloro. Aí a gente acha, poxa, o cloro é bem ótimo, né? Ótimo para a comunidade, para a água, tratamento de água, melhorias e tudo. Mas o cloro, ele já foi usado, né, como arma química na Segunda Guerra Mundial. Quem lembra aí, o pessoal já ouviu falar do gás sarin, né? É o gás que era feito de cloro, né? O gás cloro. Ele provoca irritação no sistema no respiratório, né? No estado gasoso ele vai irritar as mucosas, né? Em líquido ele pode queimar a pele. E, né, a gente tem aqui uma imagem, isso aqui foi pego na internet e isso aqui é real, né? Isso aqui é real, não foi montagem, era uma das prevenções, né, na Primeira Guerra Mundial. Eu me lembro, né, quando eu morava em Ipatinga, um vizinho nosso lá, ele foi encontrado morto dentro da caixa d'água da casa dele. Aí o pessoal, teve infarto, teve não sei o que, teve isso, teve aquilo. Aí, né, foi apurar direitinho, né, a polícia fez, né, fizeram a autópsia dele e ele morreu por causa do cloro. E aí que a gente foi olhar direito o que aconteceu. A esposa dele explicou. Ele foi fazer uma limpeza na caixa d'água da casa dele. A caixa d'água era grande, a caixa, e havia só uma abertura pequena em cima da caixa. Ele esgotou a água toda, rapou o fundo da caixa, aquele lodo que tinha formado, fez, né? Até aí, né, tudo bem. Aí ele teve a ideia de comprar o cloro, né, 100%, para poder fazer uma limpeza mais profunda na caixa d'água. E foi aí na hora que ele usou o cloro e começou a esfregar, formou o gás, né, e ele, quando encontraram, ele já estava morto, né? Faleceu, né, tentando fazer uma limpeza. Então, é muito perigoso, principalmente quando vamos trabalhar em espaços confinados, né, onde não há ventilação natural e principalmente sem usar uma proteção respiratória adequada. Bom, o que é muito comum dentro da siderurgia é o monóxido de carbono, que a gente vai mostrar mais para frente aqui, né? Que é um gás que ele está presente em quase todo o processo siderúrgico. O monóxido de carbono ele é formado na combustão incompleta de matéria orgânica, né? Tudo que é matéria orgânica e queima, madeira, tecido, papel, né? Ele vai queimar e vai gerar o gás monóxido de carbono, né?
E aí a gente tem um exemplo aí, os combustíveis, né? Gasolina, querosene, óleo, é tudo matéria orgânica, né? E quando ele está em estado puro, ele é um gás incolor, inodoro e não irritante. E aí são as características que vão tornar ele aí muito perigoso, né? Porque nós não conseguimos pressentir através dos nossos sentidos, a não ser quando a pessoa já está, né, em estado de intoxicação bastante adiantado, né? Uma característica muito interessante do monóxido de carbono é que a hemoglobina, né? A hemoglobina é uma substância que nós temos no sangue. A função dela é ir no pulmão, retirar o oxigênio e levar esse oxigênio para as células do corpo, né? Ou seja, vai oxigenar as células do corpo. Só que quando essa hemoglobina ela chega no pulmão e encontra o monóxido de carbono, ela deixa o oxigênio de lado, combina com o CO, formando a carboxihemoglobina, e aí, ao invés de levar o oxigênio para o corpo, ela leva monóxido de carbono. E aí a pessoa, por isso que ele é considerado como um asfixiante químico, né? A pessoa se asfixia quimicamente, né? Quem fuma, por exemplo, os fumantes, né? A pessoa fuma um cigarro, ele está jogando no pulmão monóxido de carbono da melhor qualidade, né? Purinho. E aí, quando ele acaba de se fumar um cigarro, se ele tiver que correr ou se ele tiver que fazer algum exercício, ele vai se cansar muito mais fácil, né? Com muito maior facilidade, porque é, o pulmão dele está cheio de monóxido de carbono e aí as células, né, vão estar, né, ao invés de serem oxigenadas, vão estar sendo contaminadas com monóxido de carbono. Aqui a gente tem uma ideia, né, de como que isso aqui acontece. Também a concentração aqui em percentual e em ppm. Então, 200 ppm, né, 200 partes por milhão, ou 0,02%, entre 2 e 3 horas a pessoa já começa a sentir dor de cabeça, né? E aí você vai aumentando isso aí, vai aumentando indício de vômito, dor na nuca, até a pessoa desmaiar, né? Porque vai faltar oxigênio no organismo, vai faltar oxigênio nas células. E esses aqui são os primeiros sintomas de intoxicação. A perna fica bamba, a pessoa sente dor de cabeça, vômito, dor na nuca. Então, são sintomas de intoxicação. E aí, quando essa intoxicação aumenta até chegar aqui, ó, a 0,16%, ou 1.600 ppm, em 2 horas a pessoa morre por intoxicação. Numa concentração de monóxido de carbono de 1,28%, né, ou seja, uma concentração baixíssima, né, você pegar num ambiente 1,2%, menos de 2% desse ambiente, se for monóxido de carbono, é a pessoa que tiver respirar essa concentração entre 1 e 3 minutos, ela pode vir a óbito, né? É morte por intoxicação. O oxigênio é encontrado na natureza em proporções de 21%, né? É o gás essencialmente, né, para a vida, né? Sem o oxigênio a gente não consegue viver, né? E só que se a gente elevar essa concentração do oxigênio para 23%, ou seja, aumentar em 2%, qualquer centelha já pode gerar uma explosão. E quando nós abaixamos essa concentração abaixo de 19,5%, ele também, o ser humano, vai ter dificuldade de respirar e oxigenar o cérebro, podendo desmaiar e vir a óbito. Então a gente tem que ter a concentração ideal, que é 21%. Na atmosfera é o que tem 21% de oxigênio, 78% de nitrogênio e 1% são outros gases, né? São gases que são também, que compõem também aí a, a atmosfera, né? Aqui a gente tem
uma régua, né, onde a gente pode mensurar, né, o que acontece com o ser humano em caso de falta de oxigênio e o que pode acontecer em caso de excesso de oxigênio. Então, eu falei, se nós subirmos aqui a concentração para 23%, existe o risco de explosão, de incêndio, né? E a hiperoxia, né? Excesso de oxigênio no organismo. E abaixo de 16% já começa a fadiga, a confusão mental, até chegar aqui em 6%, que a pessoa já entra em coma e morre em poucos minutos. Aí a cara fala assim, poxa, mas é difícil, é muito difícil atingir esses limites, né? Eu que experiência aqui, né? Em hospital a gente tem aquelas garrafas de oxigênio, a pessoa respira oxigênio puro, né? E às vezes você vê em casa, né? Já aconteceu, uma pessoa estava em casa, montaram uma UTI na casa dela e colocaram lá 2 cilindros de oxigênio para a pessoa respirar. Teve uma pessoa que foi lá, abriu o oxigênio e esqueceu. Então, o nível de oxigênio no ambiente ele ficou bastante elevado. E aí aconteceu de alguém entrar e provocar uma centelhazinha no interruptor, foi acender o interruptor, desligado, não sei. Sei que houve uma centelha e queimou, né, o ambiente todinho, né? E aí a pessoa que estava em tratamento, né, não morreu por sorte, né, mas teve queimaduras sérias, né? E no incêndio, né, e a falta de oxigênio. Quando está acontecendo um incêndio, o que acontece nesse incêndio? Ele ocorre a queima do oxigênio. Todo incêndio ele acontece porque nós temos um oxigênio para ser queimado. E quando está acontecendo o incêndio, está queimando o oxigênio. Por isso que o bombeiro tem que estar, quando ele está combatendo o incêndio em local confinado, ele tem que estar com a proteção respiratória, porque se ele não tiver, vai faltar oxigênio para ele. O calor, a chama vai consumir o oxigênio, né? E aí vai faltar. Muitas vezes o bombeiro está combatendo incêndio e o bombeiro desmaiou. É porque faltou oxigênio, né? Nós temos também falta de oxigênio na oxidação de metais. Por exemplo, né, um tanque, você vai numa indústria, né, vai pintar um tanque. Aí o tanque está todo sujo por dentro. Então o pessoal entra e faz o jateamento, ou lixa, ou faz o tratamento daquela superfície. E a superfície fica novinha, né? Aí vamos deixar para pintar amanhã. No dia seguinte vai entrar no tanque, não tem oxigênio. O oxigênio ele vai ser consumido pela oxidação. Então, aquela oxidação interna ela vai consumir o oxigênio. Então, para entrar nesse tanque, vai ter que entrar com proteção respiratória, né, porque, com certeza, o nível de oxigênio vai estar baixo, né? E também ocorre quando os gases inertes são utilizados na inertização das atmosferas. Aquele exemplo que eu citei para vocês, né? Ele vai fazer um tanque de combustível, ele tem uma atmosfera de risco, eu vou ter que inertizar esse tanque, lavar, inertizar para poder fazer o serviço. Agora, só que depois eu vou ter que ventilar, tá, para poder criar uma atmosfera respirável, ou então fazer o serviço utilizando a proteção respiratória. Bom, isso tudo aí que nós mostramos, todos esses gases, né? Nós só temos condições de perceber, de detectar esses gases quando nós estamos portando os detetores de gases, né? Então, todo mundo que trabalha numa empresa que existe a possibilidade de haver, né, presença de gases tóxicos, né, ou inflamáveis, nós temos que estar monitorando isso aí. Só que esses detetores, nós temos que garantir, né, garantir a eficiência. Se eu vou para a guerra com
com um fuzil, eu tenho que garantir que eu tenho bala, que eu tenho ali projétil, que eu tenho munição suficiente, né? E no caso aqui, eu tenho que garantir que esse detetor está funcionando. E como que eu faço isso? É através de um bump test, ou teste de eficiência desse detetor. Existe uma estação, né? Uma estação, e toda vez que eu for utilizar o detetor, que eu for para a área, eu tenho que colocar e fazer esse teste. Ele tem uma concentração nessa garrafinha aqui de gases, né? Com concentrações conhecidas, e aí eu passo e vou conferir se realmente ele está mensurando o que tem aqui dentro dessa garrafa. E aí, se ele passar no teste, o meu detetor está garantido, eu posso utilizá-lo na área. Eu não posso fazer esse teste de resposta, né? Esse teste de resposta, bump teste, utilizando, por exemplo, cigarro. Porque o cigarro, a fumaça do cigarro é monóxido de carbono. Se você soprar a fumaça do cigarro no detetor, ele vai acusar monóxido de carbono. Mas ele não vai me dar nenhuma garantia de que eu estou medindo a concentração correta, né? E eu posso, dependendo, né, do cano de descarga também, dependendo da quantidade de gás que eu jogar nesse detetor aí, eu estou ultrapassando o range de medição dele e posso estar danificando as células, né? E eu não posso também fazer usando a saída de gás onde a concentração seja superior a 500 ppm, que é o range de medição. Os detetores, eles medem de 0 a 500 ppm. Esses detetores, eles têm uma vida útil limitada, né? Vai de 2 a 3 anos. São células eletroquímicas, né? Elas vão se desgastando ao longo do tempo. Então, periodicamente, eu tenho que fazer uma calibração, né? A calibração, alguns aparelhos pedem de 6 em 6 meses, outros de 3 em 3. Então, tem que ver de acordo com o fabricante, né? Para eu poder fazer essa calibração. Eu vou fazendo um ganho nessas células. Eu também posso envenenar essas células por altas concentrações de compostos sulfurosos, né, e chumbo, né? E também ele pode ser inibido por produtos clorados, né? Então, esses detetores, a limpeza deles, né, é feita com um pano. Tem que ser um pano limpo para fazer a limpeza. Se eu usar sabão, se eu usar detergente, se eu usar álcool, eu vou envenenar a célula, né, com compostos sulfurosos, e eu vou inibir também por produto clorado e silicone, né? Detergente, sabão contém silicone. Então, nada eu posso utilizar para fazer a limpeza desses detetores. Apenas um pano limpo, mais nada, né? Bom, gente, eu mostrei aqui algumas experiências, né, que eu acho assim, muito importante a gente conhecer. Por que a gente fala, né, de densidade do gás, por que ele é mais leve, por que ele é mais pesado, o que é uma inertização, né? Então eu vou mostrar aqui, são vários vídeos. A primeira aqui é a eletricidade estática. Aqui eu Você vê a eletricidade. O que é eletricidade estática? É uma eletricidade que ela é gerada através do atrito. Não sei se vocês se lembram aí, já tem conhecimento, caminhão-tanque, quando o caminhão chega para descarregar num terminal de combustível, no posto de gasolina, qual que é a primeira coisa que ele faz? É aterrar o caminhão. A primeira coisa que tem que ser feita é o aterramento. Por quê? O caminhão em movimento, em contato com o ar, ele gera eletricidade estática.
Se eu não descarregar essa eletricidade estática, né, não aterrar o caminhão na hora de fazer o descarregamento, corre o risco de acontecer isso aí. Na hora que for descarregar o caminhão, os vapor inflamado do combustível, e vai haver uma centelha como essa e provocar um incêndio. No caso da densidade, eu tenho aqui aí, foi o vapor que desceu até a fonte de ignição. Isso é importante a gente conhecer, principalmente em trabalhos de manutenção. As pessoas fazem uma solda. Bom, aí aqui tem algum vazamento aqui perto? Se tem, para onde que esse gás vai? Existe alguma fonte de ignição? Tem um gás vazando, tem um vapor vazando aqui. Ele é mais pesado, ele é mais leve. Então é importante conhecer, né, na indústria para a gente poder tomar as medidas necessárias. A inertização. Eu falei para vocês, a inertização. Volume total desse. E aí, acabou, inertizou. O gás inerte, ele está aqui dentro. Ele está dentro do recipiente. Quando vira o recipiente, ele sai e também elimina o oxigênio da proximidade. Aqui é a questão de limpeza, né? Igual eu falei para você, vai fazer uma solda em um tanque contendo combustível inflamável. Eu vou lavar esse tanque e é o suficiente, né? Veja bem aqui, esse produto inflamável, ele está sujando. E aí, olhando aqui, nós podemos associar isso aí a tanque, né? Tanque, água do vidro. Lavar mais uma vez para garantir, né? Tem que estar bem lavadinho para retirar o resíduo. Então a gente quando tem que tomar muito cuidado, né? E às vezes você vai, eu enchi o tanque de água, enchi o tanque de água 3 vezes e lavei. Pode soldar, né? E aí quando o cara bate o eletrodo, o tanque explode. Então a gente tem que, além de lavar, além de limpar, tem determinados produtos que eu tenho até que vaporizar, né? Só lavar não adianta, tem que vaporizar e inertizar o ambiente. A outra experiência é o ponto de fulgor.
a gente vê muito comentário, né? As pessoas comentam muito de líquido inflamável. Não existe líquido inflamável. Existe líquido, desculpa, existe líquido que produz vapores inflamáveis. Quando esse líquido ele atinge uma determinada temperatura, aí ele gera vapores, né? Vai gerar vapores inflamáveis. Gasolina, por exemplo, né? A gasolina por si só ela não pega fogo. O que pega fogo é o vapor que a gasolina provoca. Então, aqueles vapores, quando ela atinge uma determinada temperatura, ela gera vapores inflamáveis. E aqui a gente vai mostrar justamente essa experiência. Colocar, né, no recipiente um líquido, né? E aqui, estando na temperatura ambiente, ele não gera. Colocar aqui dentro, aí ele vai aumentar a temperatura desse líquido. E a partir daí, ele vai atingir. E aqui é igual aquele vídeo que eu mostrei. Quanto mais vai subir a temperatura, quanto mais subir a temperatura, opa, passei aqui. Quanto maior a temperatura, maior a geração de vapor e o incêndio vai ficando descontrolado. E por último aqui a temperatura de ignição. É aqui a temperatura em que o produto pega fogo espontaneamente. Tem aqui uma chapa quente, que vai passar, né? A temperatura de ignição ela vai incendiar. Isso acontece muito quando a gente está fritando um bife, né? Na frigideira, aí aquela gordura sobe e ela pega fogo, né? Porque ela atingiu a temperatura de ignição. Bom, e agora a gente entra nos gases do processo siderúrgico. São os 3 gases que são gerados nesse processo siderúrgico, que é o COG, que é o gás de coqueria, o BFG, o gás de alto forno, e o LDG, o gás de acearia. Então, na coqueria, né, durante o processo de transformação do carvão mineral em coque, é gerado o coque-oven gás. Ele tem um volume de 443 metros cúbicos por tonelada, e é interessante que tem um poder calorífico muito alto, né? Tem 4.200 e 4.800 quilocalorias por metro cúbico. Ele é o gás mais utilizado dentro do processo porque é um gás bem quente, né? A chama dele é uma temperatura muito alta. Ele é produzido, né, na coqueria e também é utilizado na própria unidade para queima do carvão, nos fornos, né, e o excedente é mandado para outras áreas dentro da usina. Ele é um gás altamente inflamável, altamente explosivo, um cheiro forte de alcatrão. Então, se eu tiver um vazamento de COG, eu vou conseguir perceber por causa dos hidrocarbonitos, aquele cheiro de alcatrão. Então, a gente consegue perceber. Mas ele é um gás que ele contém, né, 26,5% de metano e 59%, né, de hidrogênio. Então, são gases altamente inflamáveis, altamente explosivos, né, principalmente o hidrogênio, né, e ele contém uma concentração de 6,2% de monóxido de carbono. Nós vimos lá, né, é muito pouco monóxido de carbono. Dentro da concentração do COG é pouco, 6,2%. Só que nós vimos que 1,2% é suficiente para matar uma pessoa em 3 minutos.
Então, se nós tivermos que ir numa área onde tiver um vazamento de COG, a proteção respiratória ela é fundamental. Principalmente porque, né, ele é um gás com a densidade de 0,48, ele vai acumular nas camadas mais baixas, né? E aí, se tiver no espaço confinado, fica até mais difícil da gente sair arrastando, né? Porque ele vai estar embaixo, eu tenho que, né, dependendo da concentração, eu vou ter que sair correndo e vai movimentar esse gás, né? Eu tenho vídeo aqui da coqueria, só para quem não assistiu da outra vez. A coquificação consiste em submeter uma mistura de carvões de características adequadas à destilação em fornos com temperaturas elevadas e ausência de oxigênio, dando origem a produtos voláteis. A coqueria é suprida pelos pátios de carvões que são abastecidos por carvão mineral recebido através do terminal portuário, proveniente de diversos países no exterior. O carvão estocado nos pátios é dosado e britado até atingir a granulometria ideal para o processo de coquificação. O carvão é carregado pelo topo da bateria, através do carro de carregamento em fornos verticais, que são aquecidos indiretamente através das paredes laterais compostas de tijolos refratários. Entre as paredes dos fornos são localizadas as câmaras de combustão, que mantêm as paredes a uma temperatura da ordem de 1.100 a 1.300 graus centígrados. Após 16 horas, o carvão é transformado em coque. O coque é desenfornado, resfriado e conduzido até os estilos dos altos fornos. Os gases gerados no processo de coquificação são conduzidos para a área de carboquímicos, que gera diversos coprodutos para o consumo interno e externo. Toda partícula fina de carvão é capturada pelos coletores de pó e precipitadores eletrostáticos, sendo reaproveitados no processo. O outro gás é o gás de alto forno, né? Aquele coque que foi gerado na coqueria junto com o sinter, né, que foi lá na sinterização, vai alimentar o alto forno e produzir o gusa, né? E durante esse processo de fabricação, né, do gusa é gerado o gás BFG. Ele é um gás que a gente pode ver, o poder calorífico dele é muito baixo, né, 750, 900. Ele é um gás que, por si só, ele não queima, ele precisa de outro gás para queimá-lo, mas ele é explosivo, ele é um gás explosivo. Ele é altamente tóxico por monóxido de carbono, ele não tem cor, não tem cheiro, diferentemente do COG, né, que ele tem o cheiro característico dos hidrocarbonetos, né, mas já o BFG não tem cheiro. E o dado interessante, né, ele contém 23,3% de monóxido de carbono. Então é um gás altamente tóxico. A dificuldade dele de pegar fogo é por isso aqui, ó, ele tem mais de 55% da composição química dele é nitrogênio, que é um gás inerte, né? Ele possui baixo poder calorífico e é mais pesado que o ar. Então, se nós tivermos um vazamento de gás BFG, ele vai acumular nas camadas mais baixas, né? E acontece, por exemplo, em área aberta, ele pode vazar em um determinado local e quando parar de ventar, ele chega em outra área, ele vai descer, né? Aqui é o vídeo do alto forno.
Os altos fornos encerram as atividades da área de produção de gusa, também conhecida como redução, nome dado à reação de retirada do oxigênio da matéria-prima. O seu produto, o ferro gusa, é a matéria-prima principal para a fabricação do aço na aciaria. Após dosagem das matérias-primas, minérios de ferro granulados, sinter, pelotas, fundentes e coque, o alto forno é carregado através da correia transportadora, que conduz as matérias-primas até as tremonhas no topo do equipamento. Através do sistema de carregamento, coque e matérias-primas ferrosas são distribuídos alternadamente no interior do forno. Enquanto as matérias-primas são carregadas, o ar aquecido nos regeneradores é soprado pelas ventaneiras na parte inferior do forno, denominada zona de combustão. No interior do alto forno, no raceway ou zona de combustão, o carvão pulverizado e injetado e o coque entram em contato com o ar aquecido, gerando gases a elevadas temperaturas. Esses gases gerados que sobem, em contato com a carga metálica que desce, reagem, reduzindo e fundindo a carga metálica, que se torna pastosa, originando o ferro gusa e a escória, que são vazados pelos furos localizados na base do alto forno. O ferro gusa vazado é conduzido através de canais refratários na região da casa de corrida até os carros torpedos. A escória é separada do gusa por diferença de densidade e é conduzida também através de outro canal refratário até os granuladores de escória. Todo o processo é controlado e monitorado pela sala de controle. Bom, e o terceiro é o gás de aciaria. Então, depois que fabricou o gusa, né, o gusa ele é um ferro maleável, né, e esponjoso. Então, a gente tem que transformar esse gusa em aço. E aí, na aciaria é que vai fazer essa transformação. E aí eu vou misturar o gusa com sucata e outros fundentes e outras ligas, né, e fazer um sopro, né, um sopro com oxigênio, para transformar ele em aço, diminuir o teor de carbono e transformar aquilo ali em aço. Durante esse processo é gerado o gás, que é o gás LDG, que ele é um gás que tem um poder calorífico de 2.000 calorias, quilocaloria por metro cúbico, ele é mais pesado que o ar, e é o gás mais perigoso que nós temos, né, em termos de toxicidade, né? Ele contém 71,6% de monóxido de carbono. E ele não tem cheiro nenhum. É totalmente limpo esse gás, né? Se eu tiver um vazamento de LDG e não tiver detetores portáteis ou fixos para monitorar essa concentração, não consigo saber o que tem esse gás na atmosfera. Ele é um gás também mais pesado que o ar, né? Vai acumular nas camadas mais baixas, né? E ele tem um poder calorífico intermediário. É um gás que é utilizado dentro do processo, né? Principalmente para a geração de energia, né? Nas caldeiras nós utilizamos esse gás LDG, na queima da caldeira. Aqui é o processo. A aciaria da CST é a área responsável pela transformação do ferro gusa em aço, além do refino, adição de ligas e conformação do aço em placas. O ferro gusa proveniente dos altos fornos, após passar pelo processo de dessulfuração, é transferido do carro torpedo para a panela de gusa na aciaria. No skimmer, é feita a remoção da escória remanescente na panela de gusa, sendo recolhida em um pote de escória. Nesta etapa, também é realizada a medição da temperatura do material para análise térmica.
Em seguida, a panela de gusa é transportada pelas pontes rolantes para o carregamento do ferro gusa nos convertedores. O convertedor é o equipamento responsável pela transformação do gusa em aço. A CST possui convertedores do tipo LD. Inicialmente, é feita a forragem do convertedor. Em seguida, é feito o carregamento de sucata metálica sólida, com auxílio das canaletas que são basculadas no convertedor. Por último, é feito o carregamento do gusa líquido pela panela de gusa, que também é basculada no convertedor. Após o carregamento da carga metálica, é feito o sopro de oxigênio. Na fase inicial do sopro, ocorre a oxidação do silício e a oxidação parcial do carbono, manganês, enxofre e fósforo. Após a fase de descarburação máxima, é realizado o sopro por baixo, o MTBI, onde ocorre a vazão de gás inerte argônio e nitrogênio, com o objetivo de aumentar a interação entre o carbono e o oxigênio, permitindo a redução dos níveis de carbono. Momentos antes do término do sopro, a sublança desce no convertedor e faz uma amostragem do aço, determinando se é necessário realizar ajustes. Ao final do sopro, é realizado o vazamento do aço líquido na panela, adicionando ferros ligas para ajuste da composição química final do aço pretendido. A escória formada durante o processo é vazada no pote de escória. O aço agora segue para a etapa de refino secundário, responsável pelas características finais dos diversos aços fabricados pela CST. A panela de aço é transferida para os tratamentos no IRUT, ou na desgaseificação a vácuo, RH-KTB, onde o aço passa por uma série de ajustes de composição química e temperatura antes de ser lingotado. O lingotamento contínuo é responsável pela transformação do aço líquido em placas. O processo inicia-se no recebimento do aço líquido nas torres giratórias. Após o giro da torre, a válvula da panela é aberta e ocorre a passagem do aço líquido para o distribuidor. O fluxo de aço do distribuidor para o molde dá início à formação das placas através da refrigeração controlada das paredes do molde, permitindo o controle eficiente da espessura de solidificação. A operação do lingotamento é toda automatizada pelos sistemas informatizados, que garantem um eficaz controle de qualidade das placas. Após o lingotamento, as placas são cortadas e seguem para a unidade robotizada de marcação, recebendo a identificação. Na sequência, as placas seguem para a área do rebarbador, onde são removidas as rebarbas geradas no processo de corte. Na linha da mesa de rolos, do lingotamento contínuo, as placas são pesadas e em seguida são transportadas pelas pontes rolantes para os vagões. Empilhadas sobre os vagões, as placas são encaminhadas para a área da laminação de tiras a quente, LTQ, ou para os clientes da CST. Bom, é isso aí, né? Acho que... Muito bom, Ângelo. Eu adorei. Parabéns. Eu fico aí à disposição, se alguém tiver alguma pergunta, quiser fazer algum comentário. Vamos para as perguntas. Pessoal, as perguntas, ou comentários, ou dúvidas. Opa, deixa eu ver quem é. Vilmane. Vilame. Vilame Júnior, pode falar. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Estou ouvindo. Estou ouvindo, sim. Com respeito à questão da amônia, né? A gente ouviu aí na apresentação que que empresa você... A Willam, aqui do PECEM, do Pôr do PECEM. Obrigado. A respeito da amônia, a gente viu que hoje, na planta aqui local da FSP, não há essa extração da amônia. Tem alguma previsão disso? É de interesse? Só para efeito de curiosidade mesmo.
Eu não sei te informar isso aí, que aí já é mais do comercial da empresa. Mas no processo de resfriamento do gás é utilizado o licor amoniacal. Tá? Na coqueria, nós utilizamos a amônia, tá? O licor amoniacal para fazer o resfriamento do gás. Que esse gás ele é gerado a uma temperatura de 1.800 graus, mais ou menos, 800 graus, né? E aí ele recebe uma chuveirada de licor amoniacal para baixar a temperatura dele para 80 graus. E aí eles retiram o óleo BTX e retiram o alcatrão nesse abaixamento de temperatura. E é usado o licor amoniacal, né? Agora, quanto a extração da amônia anidra, a amônia pura, né? Eu acredito que aí é mais um comercial da empresa. Não sei se é viável, né? Economicamente, instalar agora, né, uma usina de extração de amônia, né? Alcatrão vocês vendem? O alcatrão é vendido e o óleo BTX, é o benzeno, tolueno e xileno, né? Ou benzol, toluol e xilol, né? São os três produtos químicos que são comercializados, né? O que mais, pessoal? Dúvidas, comentário? Cavalcante? Comentar alguma coisa? Tranquilo. Só deixa uma apresentação como essa, deixa a gente mais ciente aí do que realmente existe de risco, né, lá para a CSP, né? O Girão já falou aí algumas vezes, o Ângelo também, por exemplo, a unidade aqui é de Peneva, né? Normalmente é o que está aí nessa direção dos ventos, né? Tá? Dos ventos predominantes. Então, nada mais do que conhecer bem aí, né, essas informações, para que a gente possa aí adotar, se for o caso, né, uma necessidade de uma evasão aí, né, de forma segura. Então, só agradecer o Ângelo aí pelas informações. A gente tem se preocupado muito com isso, né, o Cavalcante? Tanto é que nós fazemos, né, 2 simulados por ano nessa área de carboquímica, justamente visando aí, né, a área de vocês, né, que é a direção do vento vai para lá. Então nós fazemos um simulado de vazamento de gás, nós fazemos um simulado de vazamento de produto químico, né? E justamente para ver se o nosso tempo de resposta ele está de acordo, né? Se as nossas ações estão de acordo, né? Para que, se acontecer, a gente tem que atender aí no menor tempo possível com a maior eficiência, né? Aí o Girão aí está no comando disso aí, está sempre na vanguarda aí, sempre treinando o pessoal e acompanhando aí diretamente, né? É isso aí. Parabéns aí. Obrigado. Não é mole não, Cavalcante, a coisa é séria mesmo. É muito detalhe, né? O Ângelo ele fala com muita facilidade porque já tem conhecimento aí nas costas de muitos anos, né? Para ele é como se estivesse falando assim do café com leite no café da manhã, né? Olha, um pouquinho de leite, não, quero um pouquinho de café cortado, tal. Mas por incrível que pareça, cada dia a gente aprende mais um pouquinho, né? A gente aprende muito aí, né? Às vezes a gente fala assim, não, tem muito tempo de experiência, trabalhei muito tempo, mas às vezes numa reunião dessa aí, igual naquela explanação que o Cavalcante fez lá da EDP, né, a gente tem detalhes, poxa, eu não conhecia isso aí, né? Não sabia desse detalhe. Então, a vida é um aprendizado constante, né? É isso aí. verdade. É verdade, Ângelo. Sem dúvida. Então, e detalhes, Ângelo, em que se as pessoas não souberem algumas coisas, como uma pessoa que vai fazer uma solda ou qualquer procedimento de manutenção, não souber ou tiver a percepção de que pode existir um vazamento, ou que esse gás é mais pesado ou é mais leve, a tendência é ele vir para onde eu estou ou não, né? Quer dizer que tudo são detalhes que, de repente, a pessoa, por uma bobagem, pode causar um grande acidente. Perde a vida, né?
a gente vê, né, às vezes por desconhecimento, tem vários vídeos, né, que mostram isso aí, né? O cara enxerga uma pessoa caída dentro do tanque. A primeira reação é, não, eu vou lá salvar. E aí morre os dois, né? Então, tem que ter muita calma, tem que conhecer, tem que ter, né, muito bom senso na hora, né, para poder fazer as coisas, né? Eu vi exatamente isso aí que você comentou agora. Uma vez eu abasteci o carro quando eu andava muito na Serra da Ibiapaba, num posto de gasolina na Ubajara. E eu vi o cara entrou para fazer uma manutenção no tanque de combustível do porto e ficou dentro do tanque e o outro, na coragem, pulou dentro para tirar o outro e os dois morreram. Os dois É, morreram, né, imediato. com certeza. Só pelo vapor lá que tinha dentro do tanque, né? Não estava cheio, não, estava seco, É, seco. Só os vapores mesmo, e achando que estava tudo normal e tudo, né? a gente vai aprendendo, né, ao longo da vida, né? Eu, por exemplo, né, quando eu vou abastecer meu carro, eu paro no posto de gasolina, eu saio de dentro do carro e se pessoas estiverem comigo, eu convido a sair. Porque a gente não sabe o que vai acontecer, né? A gente não sabe. E você estando dentro do carro, é muito mais difícil você sair do que você estando fora e correr, né? Então, quando eu vou abastecer, eu acompanho o abastecimento do lado de fora e Não, mas esse primeiro eu elemento puro. não permito. Não, esse aqui é o de sangue. Alguém está com o áudio aberto aí. E eu não permito que o frentista esteja atendendo o celular, que esteja telefonando, que foi seu companheiro. Tem uma placa aqui que é proibido, né? Então, você é o primeiro a ter que cumprir, né? Fumar, então, pelo amor de Deus, né? Então, essas coisas a gente, né, tem que tomar frente, né? Preferir você errar por excesso do que por falta, né? Seu Ângelo, Sim, seu Ângelo, primeiramente eu queria agradecer pela disponibilidade do senhor tirar um pouquinho do seu tempo para falar desse tema que é bastante pertinente em muitas frentes de trabalho por aí afora do Brasil todo. Fala aqui da Hélice, do técnico de segurança da Hélice, gostei muito. E eu queria só perguntar ao senhor a respeito dos medidores de gases ainda, em relação à contaminação, as formas de contaminação das células que medem esses gases. Se eu pudesse falar um pouco mais, quais as chances, como seriam essas contaminações? a contaminação da célula, ela ocorre por vários fatores, né? O primeiro é quando você usa uma concentração além, né, do range de medição, né? O range de medição do detetor ele vai de 0 a 500 ppm, né? Se você medir uma concentração acima desse valor, você vai saturar a célula, né? Ou seja, ela vai ultrapassar o limite de medição dela. Se essa repetição for contínua, você pode danificar, você pode saturar a célula e contaminar e perder, né? Esse é um dos tipos de contaminação. O segundo é aquele que eu falei, são materiais clorados, né, e silicone. Eu me lembro, quando eu estava na Uzi Minas, eu recebi um oxímetro novinho, né? Esse aí é seu. Aí eu fui para a área, eu trabalhava na área, eu era técnico de segurança do alto forno, e eu fui com o oxímetro para a área, e eu esbarrei não sei onde lá, e sujou o oxímetro, ele era alaranjado, e sujou ele de preto. Aí eu cheguei no escritório, primeira coisa que eu falei, não, eu vou limpar. Aí fui lá, peguei uma garrafinha de álcool, e limpei, passei álcool nele todinho e tal. Aí fui monitorar, acabou, não deu mais. Aí eu fui reclamar com o fornecedor. Falei, cara, peguei o oxímetro ontem. E aí ele falou assim: a célula dele morreu. Mas o que foi? Mas nada, eu limpei com álcool. Ele falou: pronto, você matou o oxímetro. Então, ó, álcool não se usa, detergente,
tudo que contém silicone vai danificar, porque as células são células eletroquímicas, né? Então a gente tem que ter cuidado, né? Alguns detetores, eles já têm uma proteção contra respingo de água e vapor, mas não é recomendável, né? Se não tiver essa garantia, você usar em locais onde tenha vapor, que você pode danificar a célula, e onde tem muita poeira também, né? A poeira vai acumular ali naquela entrada da célula, vai tapar e aí você não consegue fazer monitoramento mais, não consegue mais monitorar, né? Porque a entrada vai estar obstruída. Então são esses, né? Esses cuidados que a gente tem que ter. O mais é fazer o bump test, né? E o bump test é o que vai me garantir, né, que o detetor está em plenas condições de uso. Tem gente, né, Ângelo? Tem gente que coloca o detector no escapamento do carro, Pois alivia o é, CO. Aí satura a célula. vai saturar a Isqueiro, célula. aperta ali o isqueiro para liberar o gás, só o gás, muito próximo do detector também, a concentração muito alta. Já vi isso aí Seu, também, o pessoal seu, testando em escapamento de seu carro. Ângelo, uma pergunta ainda. Obrigado aí pela resposta. Nos treinamentos de espaço confinado, é comum eu costumo fazer isso, soprar, montar ali a máscarazinha do equipamento, né? O nosso aqui é o Altair 4 gás, e a gente põe a mangueirinha e sopra através do cano da mangueira. E aí o medidor ele vai ter uma queda de oxigênio legal. E aí a gente tem que mostrar ao trabalhador a forma com que o equipamento se comporta na presença de uma queda de oxigênio, coisa desse tipo. No Então, caso, isso aí não seria legal, não, não. Eu te dou uma sugestão melhor. Ao invés de você soprar diretamente na mangueirinha do Altair, pega um saquinho plástico, sopra dentro do saquinho plástico e depois você coleta a amostra de dentro do saco plástico. Aí vai ser mais eficiente, não vai correr o risco de jogar umidade para dentro do aparelho, entendeu? Sei. Quando você for coletar, por exemplo, tá uma tubulação de gás, está vazando um gás, ao invés de você chegar o aparelho lá nesse vazamento, que aí vai soprar no aparelho, pode danificar a célula, pega o saquinho plástico, coleta a amostra, né? Fecha a coisa e coloca a mangueirinha lá dentro e puxa. É bem mais eficiente. Ok? Ok. Agradecer ao Luiz as perguntas dele aí, que foram bacanas aí, né? Alguma pergunta mais, pessoal? Temos ainda um tempinho. Se não, perguntar para Paulo Girão se não quer fazer alguma consideração também. Não, Sabadia, o professor aí já passou tudo que tinha que passar da forma Professor, mais agora clara, você disse. Professor, viu, amigo? mais clara e objetiva. Professor, sim, amigo. Aí a experiência que te fala, né? Anos de vivência, né? É o que ensina a vida. É verdade. Se não, pessoal, resta nos agradecer aqui ao Ângelo, essa dedicação de hoje, esse trabalho que ele colocou à disposição de nós todos, que é importantíssimo. Achei interessante gravar, porque fica disponível também no canal do YouTube da ECIP. Alguém quer rever, ou quer para um técnico nosso de equipe que não teve a oportunidade de estar hoje aqui nesse horário com a gente, poder rever. Ao pessoal do Corpo de Bombeiros também, que podem rever no outro momento também e juntos discutir, né? Essas colocações que o Anjo deixou claro aqui hoje são muito importantes para nós todos, né? São vivências que o Anjo tem da vida dele e que são gases que estão presentes dentro do nosso complexo, né? E que são pertinentes à segurança nossa, das nossas empresas e do PAN também, né? Do PAN também. Então, fico muito grato, Ângelo, pela sua colaboração no dia de hoje, muito grato pela sua disponibilidade, a você, a CSP, que você está como aqui representante também da CSP no PAN, né? E a CSP só fica muito feliz de você poder
ter nos contribuído com essas gotas de experiência que você traz da sua vida aí para nós, viu? Muito bacana. Só agradecimento. Obrigado, eu agradeço aí a atenção, né, de todos aí, essa oportunidade também de poder mostrar alguma coisa aí, né, dessa experiência nossa. E eu estou aí à disposição, né? Sempre que vocês precisarem de alguma coisa, uma informação que eu puder ajudar, eu estou aí para ajudar do que for necessário, do que for preciso, qualquer dúvida que vocês tiverem aí. Ok? Ok, Ângelo, muito obrigado. Obrigado. Então, meu boa tarde a todos. Mais uma vez, um agradecimento aí às contribuições do Ângelo, viu? E desejo uma boa semana a todos. Forte abraço. Falou. Até mais. Valeu, pessoal. Até mais. Valeu, pessoal. Boa Como é que tarde é a o todos. Ângelo? Tudo de bom? Até mais, rapaz.